O tema de hoje é aprendendo com o sonho, né? Vamos ler aqui Gênesis 20. Gênesis capítulo 20. A gente não sabe hoje, irmãos, como, como se dá os sonhos. Os sonhos são sempre coisas difíceis de interpretar. Tem um psicólogo bem famoso, chamado Freud, que ele tem um texto, tem um livro, na verdade, chamado Como Interpretar Sonhos. Aí ele dá todo um estudo e tudo mais sobre como interpretações, tá? Para quem é psicólogo, é psicanalista, na verdade. Mas é um negócio muito difícil, a gente não sabe por que a gente sonha, como a gente sonha. Às vezes, normalmente, nós terminamos sonhando com aquilo que a gente tem contato, né? Ou seja, você vê muito, aí você vai reproduz, o cérebro fica trabalhando de noite e você reproduz isso. Às vezes, você guarda uma lembrança, e aí quando você relaxa o corpo, que é normalmente no sono, né? Eu acho que o nome do sono é sono REM, que é o sono mais profundo que você tem. Quando o corpo relaxa todo, aí você apaga, aí os sonhos que normalmente vêm são de lembranças, né? E aí você tem essa experiência do sonho. Mas de todo jeito é muito difícil, ninguém sabe por quê. Tem coisa que a gente sonha, não tem nada a ver, né? Tem, tem coisa que a gente nem sabe de onde vem o sonho, por que sonhou aquilo. Mas o ponto é interessante que isso, o texto bíblico mostra uma característica muito interessante do nosso Deus, né? Deus, ele manda nos sonhos, né? Isso mostra pra gente que Deus, ele manda em toda a realidade. Ele manda na vida da gente, ele manda na nossa cabeça, ele manda nos governantes, ele manda em toda a realidade. Então, ao contrário das outras divindades, né? E a gente está estudando Gênesis, e Gênesis foi escrito para o povo de Israel que saiu do Egito. No Egito você tem um Deus dos sonhos. Então é uma divindade que quando ela quer falar com você ou quer trazer algum recado, aí os egípcios acreditavam que esse Deus do sonho, ele trazia o sonho, colocava na sua mente para você enxergar o que os deuses queriam, né? Então, o povo de Israel tem essa noção porque eles viveram 400 anos dentro da cultura do Egito. Só que textos como esse que nós vamos ler hoje, né, em Gênesis 20, eles mostram pra gente que Deus, ele é Senhor sobre tudo, né? Porque Deus aqui vai usar um sonho para ensinar ao seu servo e até o cabo que é descrente que quem manda na história é ele, né? E é isso que a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 20. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 20. São 18 versos, é um capítulo curto, e a gente vai estudar hoje. Diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra do Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino?
O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessa? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará, e todo lugar este é o favor que você me fará. Em todo lugar, para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara, ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar? Senhor, pedimos a tua graça e que o Senhor possa nos ajudar a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar em tua palavra nesse capítulo tão precioso. Que o Senhor nos ajude a ouvir tua voz e a sermos obedientes em tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como nós já falamos, né? Gênesis ele é esse livro que vai tratar dos princípios, das origens. Capítulo 1 a 11, ele fala sobre a origem de todas as coisas, né? A origem do universo, a origem do homem, a origem da mulher, a origem das línguas, a divisão da terra, né? Então, capítulo 1 a 11, fechando aí com o dilúvio e a Torre de Babel. E nós temos também aqui a origem do povo de Deus, que é capítulo 12 até o capítulo 50. O livro de Gênesis vai ensinar a gente sobre a origem do povo de Deus. Ou seja, Gênesis vai tratar sobre a história da redenção a partir da história de Abraão, que a gente está lendo, né? Não só de Abraão, Isaac, depois Jacó e José também. No capítulo 19, no estudo passado, nós falamos sobre o acerto de contas, olhando aí a destruição de Sodoma e Gomorra. E nesse capítulo nós aprendemos que todo pecado ele será julgado, porque Deus julga todo e qualquer pecado, ou seja, nossos pecados não passarão em branco. Nós aprendemos também no capítulo 19 que Deus não esquece dos seus, porque Deus havia prometido a Abraão que iria livrar Ló, e Deus vai lá e livra Ló, mesmo Ló fazendo um bocado de besteira. E em terceiro lugar, nós aprendemos no capítulo 19 de Gênesis a tomar cuidado com as más influências, porque o capítulo 19 ele fecha com aquela imagem horrível, né? Que é as filhas de Ló tendo filho com o próprio pai depois de embriagá-lo. Isso nos mostra que a influência daquela cidade moldou a forma como as meninas lá e como até o próprio Ló pensava, né? E nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado com as más influências. E hoje nós vamos falar sobre algumas lições que aparecem aqui no capítulo 20 a partir de um sonho que um rei incrédulo tem, né? O rei aqui, no caso, é Abimeleque. Então vamos lá. O que nós aprendemos com esse sonho aqui de Abimeleque? Duas grandes lições aqui aparecem nesse capítulo, né? A primeira lição é que Deus ele permanece fiel apesar de nós mesmos. Essa é a primeira lição. Deus ele permanece fiel apesar de nós. Isso em si já é um alívio para a nossa mente e uma esperança para o nosso coração. Porque mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente faz aquilo que não deve, mesmo quando a gente é errado, Deus ele permanece fiel. Isso é uma marca fundamental do nosso Deus, faz parte do ser de Deus, né? Em teologia tem uma parte que a gente estuda chamada ontologia de Deus, né? Ou seja, o ser de Deus, quem Deus é. E aí você tem uma das marcas de Deus é que Deus ele é fiel. Quando diz que Deus é fiel, ele é fiel mesmo.
ele não quebra a sua promessa, Deus ele não volta atrás com a sua palavra. E aí outra parte do ser de Deus, né, é que Deus ele é imutável. Ou seja, Deus ele não muda. Então, nesse sentido, quando a gente entende que Deus ele não muda, que Deus ele é fiel, ou seja, se Deus ele diz que nos ama, ele nos ama mesmo. Apesar das besteiras que a gente faz, Deus ele continua nos amando. Se Deus ele diz que é fiel a nós, ele será fiel a nós. Então, essa marca, ela aparece aqui também, nesse capítulo 20 do livro de Gênesis, né? Quando Deus ele permanece fiel mesmo diante de algumas dificuldades que Abraão coloca aqui. Então vamos lá. Se os irmãos lembram, Abraão ele é esse cara que era meio frouxo, né? Eu só tenho um detalhe para lembrar para os irmãos aqui, tá? Os irmãos lembram da idade, né? O Abraão aqui está com 95, 97 anos. Sara devia estar com uns 87. Rapaz, a velhinha era bonita, viu? Onde ela chegava, os cabas batiam o olho na velhinha e tomava ela de Abraão. Ela deveria ser uma senhora muito bonita, viu? Porque todos os... E não é cara comum não, viu? São só reis. Vocês prestaram atenção? Foi o rei do Egito. Aí depois teve outro cara que quis roubar ela e agora Abimeleque de novo. Outro cara, 3, né? Isso é interessante, né? Eu fico pensando como é que deveria ser Sara. Deveria ser uma mulher muito bonita, viu? Para atrair todos esses homens, né? Mas o ponto aqui do texto é o seguinte. É que Abraão, ele saiu lá, né? Da onde ele estava, daquela região lá, próximo lá a Sodoma e Gomorra. Lembra que o texto mostra que Abraão subiu no morro, né, no monte, e viu a fumaça de Sodoma e Gomorra. Então ele estava relativamente próximo, né? Ele viu ali a fumaça. Então ele sai desse lugar e vai para a região lá de Gerar. E aí o texto nos diz, no verso 2, que Abraão dizia a Sara, olha, aonde a gente chegar, não diga que você é minha esposa. Diga que você é minha irmã. Isso mostra pra gente que Abraão estava mentindo. Provavelmente porque ele queria se safar. Porque se ele dissesse que era marido dela, ele teria que defender a sua esposa de qualquer perigo. Inclusive se alguém viesse matar ele para tomar ela, que era o que normalmente se fazia. O cara ia tomar a esposa do outro, ele ia lá e matava o marido para poder tomar ela, né? Então isso mostra que Abraão ele mentia, né? E ele não só mentia, como ele dizia para que a esposa dele confessasse que ela era sua irmã. E aí o que acontece? O que aconteceu já anteriormente, né? O rei Abimeleque, né, que é o rei daquela região lá, daquela cidade de Gerar, manda buscar Sara. E isso era o procedimento comum. Certo? Na antiguidade, um rei ele era considerado uma divindade. Um rei é Deus. Então, assim, esse era o procedimento. Aí você entende também, por exemplo, quando Davi manda chamar, Davi olha para Batseba, né? Aí Davi vai lá e deseja ela e pega ela. Você não tem, na antiguidade, você não tem como discutir com o rei. Quem é tu para discutir com o rei? O cara tem um exército, é poderoso, é rico, manda no país inteiro, tu vai discutir com o quê? Não tinha como você discutir com o rei. Entende? Aí é onde é uma coisa muito interessante. Porque o único documento, não estou falando nem de elemento de fé, mas o único documento que sujeita um rei a uma autoridade é a Bíblia. Porque todos os reis de Israel, eles eram proibidos de tomar uma mulher de um outro homem. Por quê? Porque a Bíblia proibia. Por isso que quando Davi faz isso, Davi é repreendido pelo profeta. Então, o único documento que botava limite em um rei, na antiguidade inteira, é a Bíblia. Porque todas as outras nações do mundo, os reis faziam o que queriam. Os reis faziam o que queriam. E por isso que Abimeleque vai lá e pega Sara, né? E aí, interessante que Abraão parece que não esboça nenhuma reação, né?
E aí, se vocês lembrarem, né? Poucos capítulos atrás aqui, Abraão com 300 homens, né? 318, Gênesis 14. Abraão vai lá e baixa a porrada em 5 reis para resgatar quem? Ló. Só que aqui no capítulo 20 ele não faz nada com Abimeleque, é só um rei. Tem umas coisas que deixam a gente encucado, né? Por que Abraão fez isso, né? A gente não sabe. O que o texto mostra pra gente é que parece que Abraão assim, foi mentiroso e frouxo mesmo, né? Eu confesso que eu fico com dúvida quando eu vejo esse... Mas, rapaz, por que o cara que com 318 cabas foi lá, deu um couro em 5 reis? E aqui só tem um e ele deixou o cara pegar a sua mulher. Mas eu entendo, pelo menos que aqui a ênfase do texto é para mostrar justamente o que o verso 3 fala, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse. Ou seja, a ênfase do texto é mostrar que, apesar da fraqueza, da mentira, da covardia de Abraão, Deus não é assim. E aí isso mostra um elemento muito interessante, porque Deus, ele vem em favor de Sara e também de Abraão, porque lembra, capítulo 18, você tem a promessa de Deus de que o filho viria de quem? De Sara. Então Deus, ao livrar Sara das mãos de Abimeleque, ele está fazendo o quê? Ele está cumprindo a sua palavra. Então faz parte da palavra de Deus. Por isso que a primeira lição que nós aprendemos nesse capítulo 20 de Gênesis é que Deus é fiel apesar do que a gente faz, apesar de nós. E aí Deus, como eu já havia comentado no começo, né? Deus ele aparece em sonho a Abimeleque. E é muito legal, né? Porque o texto ele é cheio de ironia aqui, né? Porque quem é Abimeleque? É um rei incrédulo. Ele não conhece a Deus. Ele não conhece a lei do Senhor. E aí, às vezes, os crentes acham que Deus ele é só Deus aqui na igreja, né? E Deus ele só manda aqui no prédio, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus ele manda em quê? Ele manda em tudo, inclusive nos sonhos. Nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada. E aí, nem os sonhos de um rei incrédulo. E aí Deus vai lá do sonho e diz para Abimeleque, né? Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Eu fico imaginando o sonho ruim, viu? Fica aí, o cara dormindo, aí chega Deus no sonho, ó. Ei, brother, tu vai morrer, vice, se tu se aproximar dessa mulher aí, né? Aí, o bichinho da Abimeleque, né? Deve ter dado um pulo da cama, muito legal. Mas a gente chega já lá. Então, assim, Deus ele avisa esse rei incrédulo de que ele entraria em maus lençóis ou que ele seria punido caso ele continuasse com essa atitude que ele tomou. O ponto aqui, irmãos, é o seguinte, que a mentira e a covardia de Abraão, elas só demonstram uma coisa, a falta de confiança em Deus. Agora, em contrapartida, né, Deus ele permanece fiel apesar das infidelidades de Abraão. Porque lembra, capítulo 12 de Gênesis, capítulo 15, 17 e 18. Todos esses capítulos que a gente já estudou, Deus disse o que para Abraão? Eu vou lhe dar a terra, eu vou lhe dar um filho, eu vou abençoar aqueles que lhe abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que lhe amaldiçoarem, eu vou proteger a sua descendência, você vai ter a descendência maior, mais numerosa do que as estrelas do céu. Então Deus dá incontáveis promessas para que Abraão confie nele na sua provisão. Mas qual é a resposta de Abraão? Mentira e desconfiança. É igual a gente. A gente é do mesmo jeito. Deus diz, olha, eu vou fazer isso com você. A gente, tá bom, amém. Aí, 3 minutos depois a gente, rapaz, será que é isso mesmo? Uma passagem bem interessante é de Juízes, né? Gideão, né? Eu tenho uma raiva de Gideão quando eu leio a história de Gideão.
Os irmãos lembram, né, do Gideão? Deus diz, ó, vai lá e livra meu povo. Aí Gideão, mas será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Aí Deus é muito paciente, né? Aí Deus, sou eu, Gideão. Aí, se eu oferecer um sacrifício e o Senhor consumir com fogo aí, eu sei que é o Senhor. Aí Deus, tá bom, Gideão, vai. Aí ele sacrifica o bicho, aí Deus consome o bicho, né? Com fogo. E aí, é interessante que o de Gideão, Deus quando consome o sacrifício, salvo engano, ele consome o sacrifício de tal forma que consome o animal e as pedras, lambe o chão, né? O fogo. Aí pode queimar uma prova do que é essa? Aí Gideão faz o quê? Senhor, se incomoda não. Eu vou botar uma lã aqui no meio do meu quintal. Se chover só ao redor e não molhar a lã, eu sei que é o Senhor de verdade. Eu acho que nessa hora Deus fez assim. Tá bom, Gideão. Vá, bota a lã aí. Aí quando é no outro dia, o que acontece? Molha o quintal todinho. Quando ele pega na lã, a lã tá seca. Aí a gente era para fazer o quê? Agora eu vou. Aí Gideão faz o quê? Não, senhor. Só mais um detalhe. Agora o contrário, senhor. Chova só na lã. E o chão tem que ficar seco. Eu fico pensando na paciência. Se fosse a gente, já tinha dado um cocorote, não é verdade? Menino, vai obedecer logo. Mas Deus faz o quê? Tá bom, Gideão. Bota a lã aí. Aí Gideão bota a lã. Chove, não chove ao redor da lã. Todinho só chove na lã, né? E aí tem gente que pega esse texto e prega errado, né? Tá vendo? Põe a Deus à prova. Na verdade, esse texto mostra o quê? A infidelidade de Gideão. A mesma coisa de Abraão aqui. Porque quando Abraão ele pede para Sara dizer que ela é irmã dele, o que Abraão está fazendo, em primeiro lugar, né? Assim, ele não está protegendo a esposa, mas em primeiro lugar, antes disso, ele está desconfiando da promessa que Deus fez para ele no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 18. Ele está duvidando da palavra de Deus, que garantiu que ele iria permanecer. Então, nós muitas vezes somos assim, né? Nós desconfiamos de Deus, eu tenho uma determinada situação, eu vou orar e vou entregar a Deus. Aí não entrega, né? A gente ora e fica preocupado, fica querendo resolver com a força do nosso braço. E que descansar justamente isso, de fato entregar-se a Deus. Obviamente, existem situações que a gente fica preocupado, que a gente, né, pensa, e isso fica na nossa mente. Mas o nosso desafio é não abandonar a nossa confiança em Deus. Porque a pergunta que a gente tem que fazer na nossa mente é o seguinte: quantas vezes Deus deixou a gente em maus lençóis? Quantas vezes Deus abandonou a gente do nada? Nenhuma. Então por que a gente desconfia? Né? Então, eu gosto de textos assim, irmãos, porque tiram da nossa mente aquela imagem dos super-heróis. Os super-heróis é só no cinema. Certo? A Bíblia inteira, ela mostra que todo mundo, todos os caras que estão aqui na Bíblia, eles são fracos, eles são frágeis e eles são inconstantes. Igual a gente. O único super-herói na Bíblia aqui é quem? É Deus. Então, diante da mentira e da desconfiança, Deus ele está o quê? Permanece fiel. Porque ele prometeu a Abraão que iria da terra, iria da descendência. Capítulo 12. Capítulo 15, ele disse que a descendência de Abraão ia ser mais numerosa que as estrelas do céu. Capítulo 17, ele disse que Sara ia ter um filho, ou seja, não servia o filho de Agar. Ele ia abençoar o filho de Agar também, mas ele queria de Sara. E capítulo 18, ele confirma a promessa dizendo, ó, quem vai dar sou eu. Então, quando Deus ele vai no sonho do rei Abimeleque e diz, ó, vai dar errado o negócio para tu se tu continuar com essa mulher aí, viu, meu amigo? Ele está fazendo o quê? Ele está confirmando a sua palavra. Por isso que a primeira grande lição desse capítulo 20 de Gênesis é nos ensinar que Deus ele permanece fiel, apesar de nós. Apesar de Abraão, apesar da mentira, da frouxidão dele aqui, né? Apesar de todas as coisas, as desconfianças de Abraão, Deus ele permanece
fiel. Essa é a grande lição para nós hoje. A gente não precisa desconfiar de Deus. E quando a desconfiança vier no nosso coração, o que a gente tem que fazer? Não fuja não, viu? Não vá fazer igual Adão e Eva, não. Pular dentro de uma moita e se esconder de Deus. Vá para Deus e diga assim, Deus, olha, eu estou desconfiando do Senhor, viu? Diga a Ele, Deus, eu estou com dúvida disso aqui. Console meu coração, me ajude a confiar no Senhor. É melhor você dizer do que você cantar, eu confio em Deus, eu vou romper com fé e eu vou conquistar. E no coração está desconfiando de quem Deus é. Então é melhor você chegar em oração e dizer, Deus, olha, o Senhor sabe que eu estou ansioso aqui, o Senhor sabe que eu estou nervoso aqui, o Senhor sabe que eu estou desconfiando. O Senhor conhece meu coração, mas me ajuda a confiar no Senhor. O Senhor nunca me deixou sozinho, o Senhor nunca me desamparou, o Senhor permaneceu sempre fiel, então eu quero acreditar no Senhor assim. 2 Timóteo 12:13 diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ou seja, esse texto, ele confirma aquilo que Deus está fazendo com o próprio Abimeleque, né? Porque Deus aqui, a gente às vezes perde de vista o que Deus está fazendo aqui, porque a gente pensa sempre em Abraão, né? A gente acha que Deus está fazendo isso, livrando Sara por causa de Abraão. Deus está fazendo isso por causa da promessa dele. Foi ele que tinha prometido. E se ele prometeu, ele vai cumprir, meu amigo. Porque Deus, ele não quebra as suas promessas. Ele é fiel. A segunda lição que a gente aprende aqui também é sobre fidelidade. Então, nesse sonho aqui de Abimeleque, nós aprendemos que Deus é fiel à sua palavra. E esse é um ponto muito mal entendido hoje. Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele tem compromisso com quem? Com o que eu falo? Não. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se a palavra dele disse, vai acontecer. Se ele disse, eu vou salvar fulano, acabou-se, meu amigo. Está salvo. Eu lembro do pastor Shed, já contei para os irmãos isso. Eu te contei até em culto já. Pastor Shed, uma vez a gente estava fazendo uma aula com ele. Aí no final da aula assim, a gente foi perguntar para ele, né? Eu disse assim, pastor, o crente perde salvação? Aí pastor Shed foi. Pastor Shed era muito engraçado. Ele disse, perde, irmão. Aí todo mundo já ficou assim. Então, como assim? Como é que... A gente já tava pegando o caderno para anotar, aí ele fez, perde. Se você se salvou, você vai perder, viu, meu amigo? Porque você não é ninguém para se salvar, não. Agora, se Cristo lhe salvou e você confiou nele, o mundo, o inferno, a morte, nada vai tirar você das mãos dele. Se ele lhe salvou, acabou-se. Então, é aí onde tem que estar a nossa confiança. Por isso que Deus, ele é fiel à sua palavra. E é o que a gente vê aqui. Verso 3 até o finalzinho, né? A história, meu irmão, já para a gente caminhar aqui para o fim, ela apresenta uma ironia. Ou seja, ela é muito crítica, né? No sentido de o texto está criticando o próprio Abraão aqui. Se você prestar atenção, verso 3 a 5, né? Deus ele vai advertir o rei Abimeleque. E detalhe, Abimeleque vai conversar com Deus, né? Deus vai dizer assim, mas eu não tenho culpa nessa história não, viu? Eu fui pegar a mulher lá porque estava no meu reino. Quem manda aqui no pedaço sou eu. E quando eu fui pegar, ela disse que era irmão dele e ele disse que era irmão dela. Então, eu estou inocente. Eu acho muito legal. É por isso que quem não gosta de conversar, quem não gosta não vai gostar do céu. Porque se você ler aqui a Bíblia inteira, Deus ele gosta de conversar. Deus ele gosta de papear. Porque Deus ele precisava justificar Abimeleque aqui. Deus dizia o quê? Morre. Pronto. Volte, Sara, pro seu marido. Acabou, estava resolvido. Ou tu vai dizer que Deus não podia fazer isso? Lógico que ele podia. Mas Deus, ele, ao contrário da gente, Deus ele faz o quê? Ele gosta de conversar. Aí ele foi lá e disse, verso 6 aí, até o verso 6 e 7, né? Ele diz assim, eu tô sabendo que tu foi inocente aí na história. Né? Eu tô sabendo que... Acho que Deus deu uma coçada na cabeça assim, né? Eu tô sabendo que Abraão mentiu e que Sara mentiu, né? É por isso que eu tô te dando essa chance aí, viu? Solta a mulher antes que eu bote fim. E detalhe, viu? Ele diz aqui,
Verso 7. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. Aí olha o que ele diz. E você viverá. Ou seja, o cara ia morrer. Aí o finalzinho do verso 7. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Lembra da pergunta que o Abimeleque fez no verso 4? Finalzinho do verso 4. Senhor, matarás até uma nação inocente? Deus responde aqui na 7. Se você não obedecer, eu mato todo mundo. Tá aqui, ó, verso 7. Finalzinho do verso 7. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Tudo que é seu é o quê? O reino dele. A resposta de Abimeleque está aqui. Ou seja, Deus, quem manda no reino de Abimeleque? É ele? Não, é Deus. Porque Deus está dizendo para ele, se você me desobedecer, eu vou passar a espada geral aí no teu reino. Não está no texto, né? Mas eu fico pensando que às vezes Deus deve ter dito assim, né? Olha o que eu fiz ali em Sodoma. Olha ali para a cidade ali do lado. Olha o que eu fiz em Sodoma e Gomorra. Tu acha que eu não vou fazer com tu, não? Aí, o mais legal é a resposta de Abimeleque. E aqui é onde está o detalhe do texto. E isso é o que é legal. Por isso que eu digo, irmãos, quando você for ler a Bíblia, você lê a Bíblia com cuidado, né? Uma das coisas que eu mais gosto, né? Depois de Débora e das meninas, é chocolate, né? E aí quando eu vou comer chocolate lá em casa, eu deito na minha rede ou na minha cadeira de balanço. E aí as meninas ficam brigando. Aí eu digo, ó. Aí pego meu pedaço de chocolate meio amargo, 60%, e vou comer feliz da vida, né? Então eu como devagar, não como, né? Assim você não sente o gosto do chocolate, né? Eu gosto de comer bem. Me deram até uma dica um dia desse, que eu nunca fiz, mas eu fiquei com vontade de fazer. Diz que você faz o café e aí você bota um pedaço do chocolate dentro do café quente. Sem açúcar. Aí você mexe, diz que fica um negócio assim. Eu nunca testei, ou pretendo testar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler com cuidado o texto aqui, você vai ver que do verso 8 até o finalzinho, o verso 18, você vai ver o quê? Você vai ver um rei incrédulo. Sabe o que esse cara faz depois que ele acorda? Ele acorda de madrugada. E o que ele faz? Ele chama os conselheiros, conta o sonho, e aqui verso 9, ele não espera nem amanhecer, meu amigo. Ele chama Abraão de madrugada. Abraão vem correndo e diz, pai, como é que pode, cara? Tu ia destruindo tudo, bicho, por uma mentira, cara. E não somente isso, ele repreende Abraão. Presta atenção no texto. O descrente está repreendendo o crente. É isso que está acontecendo aqui. O descrente está repreendendo o crente. Aí Abimeleque chama Abraão. E a gente vai ver Abraão no céu, tá? Aí Abraão pode me dar um carão lá, pelo que eu vou dizer aqui. Mas, miserável do Abraão aqui, verso 11 até o verso 13, ele ainda está justificando a mentira dele, cara. Olha o que diz aqui o verso 11. Abraão respondeu, é que eu pensei... Primeiro, Abraão duvida de Deus. Olha aqui, verso 11. Abraão respondeu a Abimeleque, né? É que eu pensei que certamente não há temor de Deus neste lugar. Ou seja, o que Abraão quis dizer? É porque Deus não manda aqui, né? Então eu fiquei com medo. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu pensei que eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, aí vem a mentira da enrolação, né? Por outro lado, ela de fato é minha irmã, porque é filha do meu pai, embora não seja filha da mesma mãe. Então, quando Deus assim me mandou rodar pelo mundo, verso 13, que eu fui rodar, que eu fui andar pelo mundo, eu disse, olha, me ajude que eu não quero morrer. Então, assim, diga que eu sou seu irmão. Ele está justificando o pecado dele. E aí, o que o incrédulo está fazendo aqui? Verso 14. Abimeleque toma ovelhas, bois, servos e servas e faz o quê? Faz uma atitude nobre. Tipo assim, ó, olha, eu errei com você. Pegue isso aqui. Mas quem errou foi Abraão. Mas o incrédulo está dizendo o quê? Não, eu tenho que consertar a besteira que eu fiz. Então tá aqui, servos e servas. Aí pega ela, né, Sara, verso 16, e diz, ó, eu vou dar ainda eu dei 1000 moedas de prata ao teu irmão. A crítica aqui, quando ele diz irmão, ele está sendo irônico.
Porque aqui ele já sabe que Abraão é marido. É como se ele chegasse para ele e dissesse assim, ó, eu dei pro teu irmão, viu? Tu não disseste que é teu irmão? Eu dei 1000 moedas de prata a ele lá para tá resolvido o problema entre nós. E aí, Deus usa Abraão, né? E aí Abraão vai lá, ora por Abimeleque e Deus cura Abimeleque. Qual seria o tipo de morte? Aí é legal aqui, verso 17 e 18. O tipo de morte seria o quê? Não ter filhos. Então, qual foi a maldição que Deus lançaria sobre toda a terra de Gerar, ou seja, sobre todo o reino de Abimeleque? Todas as mulheres se tornaram estéreis. E isso é terrível para um reino, né? E aí, ou seja, o reino ia ser destruído de uma vez só. Quando Abraão ora, Deus perdoa e restaura a possibilidade das mulheres terem filhos de novo. Então, isso aqui, meus irmãos, mostra para nós que que Deus aqui ele está usando um incrédulo para ensinar ao crente Abraão que ele precisa confiar nele, de que ele é Senhor da história. E Deus ele faz assim com a gente. Às vezes, nós, na nossa incredulidade, Deus permite que incrédulos venham e nos dê uma lição de moral, para poder a gente baixar a bola, se arrepender e começar a confiar em Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele é fiel à sua palavra, mesmo com aqueles que não ouvem a sua voz. E no texto, quem é que não escutou a voz de Deus? Abraão. E Deus, ele fala e ele é ouvido por quem quer, inclusive por um incrédulo. O caso aqui de Abimeleque. O texto está dizendo para a gente o seguinte: o crente é mentiroso e infiel. O incrédulo é obediente e justo. Olha o que esse texto está ensinando para a gente. E Deus ainda permanece o quê? Fiel com esse mentiroso e frouxo. Entende? Se fôssemos nós, a gente já teria abandonado, né? Um caba desse. Você chamou um caba desse para ser seu representante, o caba faz uma besteira dessa? É disse, vou pegar outro melhor que você. Mas Deus não disse que ia ser ele. Capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18. Deus não disse que ia ser ele. Deus vai manter a sua palavra. Deus está trabalhando no coração de Abraão para que ele aprenda a ser obediente. Igual a Abimeleque, que Deus só mandou um sonho. Olha, presta atenção. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com cuidado. Olha, Deus prometeu no capítulo 12, apareceu para Abraão, capítulo 12. Capítulo 15, Deus apareceu de novo para Abraão. Em sonho, né? Capítulo 17, Deus faz o quê? Aparece para Abraão, manda ele cortar os animais, Deus passa no meio dos animais lá. Ele viu, cara, a glória de Deus passando ali. Capítulo 18, perdão. Deus aparece de novo a Abraão. Ou seja, ele teve muito mais experiências com Deus do que Abimeleque. Abimeleque só sonhou uma vez. E Abimeleque foi muito mais obediente do que Abraão. Isso é uma lição para a gente. Né? Para a gente terminar aqui, lembre-se que a misericórdia do Senhor chega até os céus e a sua fidelidade vai até as nuvens. Salmo 36, 5. O Deuteronômio 7, 9 diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ou seja, reconheça sua fraqueza e dependa do seu Deus, que é fiel e forte. Não queira ser forte, não. Não queira ser bonzão, não, que a gente sempre se quebra. A gente é fraco. Assuma a sua fraqueza. É a melhor coisa do mundo. É dizer assim, Senhor, olha, não vai não, isso não dá para eu ir não. Se o Senhor não me ajudar, não vai não. Né? Então, assumir a fraqueza. Eu sei que no mundo de hoje,
Tem muita gente dizendo o quê? Não, você é forte, você é capaz, vá lá e faça. Cuidado com esse tipo de mensagem. Não é isso que a Bíblia ensina pra gente, não. A Bíblia ensina pra gente que Deus usa quem? Os fracos, aqueles que não são capazes. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você dependa dEle. Porque Ele é que é fiel. Não é eu e você, é Ele que é fiel. Por isso você tem que se apegar a Ele. Segundo e último lugar, confie na palavra do Senhor, porque tudo o que o Senhor falou se cumprirá. Lembre disso, Deus ele é fiel à sua palavra e tudo o que ele prometeu na sua palavra será cumprido. Essa é uma certeza. Então, por exemplo, se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar para nos buscar. Se ele diz que o mundo pode estar aos pedaços, só ali, eu amo vocês, eu vou ficar com vocês. Ele vai ficar, meu amigo. Ele ama a gente. Se ele diz que ama, se ele diz que cuida, ele vai ficar com a gente e não vai nos desamparar. Essa é a confiança que nós temos. Amém?